Vida de dona de casa, check. Vamos gravar e... Enquanto eu vou lavando a louça, eu vou falando aqui com vocês, né? Porque a pessoa tá terrivelmente com o TDAH aflorado. Hoje eu estava refletindo sobre o desafio que nós estamos fazendo lá no Instagram, que é o desafio da identidade. E eu recebi um áudio de uma amiga minha falando a dificuldade de coisas simples, por exemplo, você fazer a comida que você gosta. E durante um período da minha vida eu tive essa dificuldade, mas eu só fui perceber quando o rompimento do meu casamento chegou. Depois de 13 anos, não vou editar, vou mudar assim mesmo. Depois de 13 anos de casado, chegou no fim do relacionamento. E eu me vi no mercado comprando coisas e eu não sabia o que colocar no carrinho. Eu relato isso no livro Paz em Meio ao Caos. E passei pelo processo de restauração, fiquei 2 anos separada, mas já faz 3 anos que nós estamos juntos, caminhando, liderando jovens, estamos pastoreando também, somos pastores auxiliares. E Deus restaurou a nossa identidade antes de restaurar o nosso casamento. E quando eu fiz o desafio, é algo que eu quero permanecer fazendo os desafios mensais, todo comecinho do mês, eu quero fazer esses desafios, porque coisas tão simples como você fazer algo que você gosta, por exemplo, uma menina hoje compartilhou que ela tinha vontade de dançar. E o que você precisa para dançar? Se não é uma música, entende? Coisas assim tão simples. Eu, por exemplo, deixei de correr, era algo que eu gostava muito. E a corrida eu não vou precisar nem da questão financeira, a não ser que eu queira participar de provas de corrida. Mas hoje, depois que eu recebi esse relato dessa minha amiga, eu percebi como a gente vive a vida do outro. Inclusive, algo na minha vida que eu fiz por conta do outro foi o meu curso de pedagogia. Eu fiz o curso de pedagogia porque seria uma das minhas únicas profissões que eu ficaria com as minhas filhas, né? Eu gosto muito de criança, gosto de pessoas, gosto da questão da mente, de trabalhar muito com a mente, com o emocional, mas eu não me via numa sala dando aula, sabe? Aquela questão de giz, da professora ler, não era um sonho do meu coração. Tenho colegas assim que a gente vê que elas nasceram para isso, que não é o meu caso. E eu escolhi essa questão para ficar com as minhas filhas quando eu percebi que Deus me fez mãe e eu queria ser a outra coisa, como Eva, né? Deus já tinha dado para ela que a serpente falou que ela teria. E muitas vezes Deus te dá algo, né? Eu queria uma profissão para ficar com as minhas filhas, porém eu tinha a oportunidade de ficar com as minhas filhas. Claro que teria uma limitação financeira, claro que teria coisas que de repente iam faltar, porém eu vejo que essas coisas que elas tiveram financeiras não ia fazer a menor diferença se elas estivessem em minha presença. Então elas viveram uma infância realmente com uma mãe ausente, e mesmo quando eu estava presente, a minha mãe estava bem ausente. Eu ficava mergulhada no estudo, passei 2 em Guarapuava, 2 aqui, acho que foram 4 concursos públicos, querendo uma estabilidade, se agarrando em algo, uma madeira ali, e o meu lar afundando. E hoje Deus me chamou para dentro do meu lar. Confesso que não é algo fácil, porque eu sempre fui dinâmica, sempre gostei de conversar, sempre gostei de vender. A área de vendas, eu amo a área de vendas. Dessa não venda de ficar na loja ali oferecendo produto, não, mas venda assim de atrás mesmo, de... Não
sei, né? Essa área de comunicação eu gosto muito. E tenho voltado para o meu lar aos poucos, mas sem perder a minha identidade. A minha identidade de vida. Uma das orações que eu sempre tenho feito ao Senhor é para que Ele me ensine a ser a mãe que as minhas filhas precisam. Não a mãe que elas desejam, mas a mãe que elas precisam. Ensine-me a ser a esposa que meu esposo precisa. Não a que ele quer, mas a que precisa. Ensine-me a ser filha, ensine-me a ser pastora, ensine-me a ser serva. É uma das orações que eu tenho feito e eu quero compartilhar isso com vocês. Não vou editar nada desse vídeo para que vocês conheçam quem que é a verdadeira Sheila. E se você quiser conhecer mais um pouquinho dessa Sheila que resolveu dizer sim para um chamado, resolveu ajudar outras pessoas a restaurar a identidade, eu compartilho semanalmente ali reflexões devocionais no meu Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram. E quando vir na telha algo para compartilhar, eu vou compartilhar aqui sem edição, sem nada, porque eu não tenho tempo e nem entendo disso. E eu acredito que a mensagem vai chegar a quem precisa chegar. Porque cansa esse negócio da gente ficar editando, da gente ficar botando hashtag ainda vai, né? Fácil. Mas de ficar, de deixar tudo bonitinho. Esses dias eu compartilhei uns vídeos aqui no YouTube com a tela diferente, né? Tela na vertical, que é na horizontal. E quando eu sentir de trazer reflexões aqui, vai ser assim. Lá no Instagram eu vou deixar um pouquinho mais editado para vocês. Lá eu vou fazer postagens na segunda, quarta e sexta, eventualmente nos domingos, e dando uma desaceleradinha, mas eu preciso também aparecer porque eu tenho alguns meninos para vender. Tem que recuperar pelo menos o investimento que eu fiz. Se você quiser conhecer também o Paz e Meio Caos, que conta ali um pouquinho da minha história, mas ele traz, ele elenca ali com histórias de alguns personagens da Bíblia, como Pedro, como José do Egito, como Jesus. Jesus nos ensina muito. Vai lá também para você conhecer um pouquinho mais dessa obra. E essa link é isso, né? Às vezes a gente corre atrás de coisas. Eu queria trabalhar para ter mais tempo com as minhas filhas, sem entender que se eu abrisse mão de algumas regalias, algumas mordomias, que nem eram tantas, seria muito mais gratificante. E muitas vezes a gente corre atrás de algo para conquistar algo que a gente já tem. Você já parou para pensar nisso?